Muito boa noite a todos os amados em Cristo Jesus, Igreja Batista Memorial. Estamos começando mais uma live, mais um estudo bíblico, não é isso? E hoje nós não temos nenhuma música, nós não temos nenhuma música de louvor, nenhum hino, porque o pastor Davi está sem computador. No momento, não sei o que aconteceu, mas nenhum dos meus nem o meu desktop aqui, nem o notebook está funcionando mais. E vamos ver até quando eu conseguir resolver esse problema, porque tem sido uma ferramenta muito útil, muito boa para realizar esse trabalho, tá bom? Então eu estou apenas com o celular aqui ligado e estou vendo os irmãos aqui. Vamos começar. Eu quero fazer uma leitura do Salmo 40. O Salmo 40 é uma oração por livramento. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém. Eu quero destacar o versículo 4, que diz, bem-aventurado, ou seja, feliz, Você quer ser uma pessoa bem-aventurada? Ou seja, você quer desfrutar da felicidade que vem com a presença de Deus na sua vida, Ou seja, ser uma pessoa realmente abençoada, feliz com a presença de Deus. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Que a nossa confiança seja apenas depositada, fundamentada somente na rocha eterna, somente em nosso Deus, em nosso Senhor Jesus. Que essa seja uma noite abençoada para a honra e glória dele. Que a nossa fé possa ser despertada, renovada na pessoa de Cristo. Que o nosso fundamento seja ele, somente o nosso Deus, o Deus que se revela, o Deus que fala conosco através da sua palavra. Amém? Vamos orar nesse instante? Obrigado, meu Deus, meu Pai, por mais esse privilégio, porque podemos compartilhar a tua palavra com muitas pessoas, com quem hoje, no período que estamos vivendo, não podemos nos reunir, não podemos nos abraçar devido aos riscos que nós corremos devido ao vírus, ó Pai. Esse vírus que tem causado muito sofrimento em muitas pessoas e tem levado a óbito, ó Pai, algumas delas, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, de nossa nação, de nosso povo, de toda a nação brasileira, de todo o mundo, ó Pai, que tem sofrido com isso, ó Pai. E que o Senhor nos dê capacidade, inteligência, sabedoria para lidar com todo esse problema, com toda essa situação e circunstância. Lembrando que o Senhor está conosco. Lembrando, ó Pai, que a mão poderosa do Senhor tem nos guardado, nos protegido, guardado a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, nos preservado, ó Pai, a fé, para que assim, ó Deus, possamos aprender importantes lições e estarmos preparados para fazer toda boa obra e, principalmente, aguardar o retorno de nosso Senhor Jesus. Nos abençoe, ó Pai, durante toda essa live, durante todo o estudo que vamos ter e que, ó Deus, o Senhor venha abençoar o teu povo, aqueles que estão necessitados, estão carentes. Ó Deus, que o Senhor esteja tocando nas nossas vidas para socorrer, para ajudar, para socorrer os carentes, os que estão necessitados,
E aqueles que estão sofrendo, Pai, que o Teu Espírito console, só seja curando os enfermos, libertando os oprimidos pelo diabo, Pai. Libertando aqueles, ó Pai, que estão escravizados ao pecado, ou a algum tipo de vício, ou à depressão, ou ao pensamento de suicídio. Ó Pai, vem com o Teu poder e graça, porque a Tua palavra é verdade, a Tua palavra sara, cura, liberta, ó Pai. Venha renovar o nosso entendimento, o entendimento do Teu povo, para que saibamos lidar com todos os problemas e saibamos, ó Pai, também aconselhar, ajudar aqueles que precisam de uma palavra e também precisam, ó Pai, de ajuda. Nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, amados. Nós vamos para Tiago, então, e depois nós vamos ter uma oração final, dando sequência, né, à nossa série de estudos, né, na carta de Tiago. E nós estamos nos aproximando do final dessa importante carta. Eu quero abrir aqui na minha Bíblia, né, eu vou usar hoje só a versão atualizada por enquanto, né? Depois eu quero ver se eu consigo até mudar de ambiente, ver se eu consigo colocar a câmera numa posição melhor, né? O meu smartphone, né, meu celular numa posição melhor, e quem sabe a gente poder ter um ambiente que eu possa usar mais recursos, né, colocar mais Bíblia, algum livro, algum material, né, que eu possa explicar melhor o texto bíblico e trazer o estudo, né, a exposição da palavra da melhor maneira possível. O nosso objetivo é esse, né? Então eu peço desde já orações, né, que Deus me conceda todas essas condições, né, porque hoje, saindo do quarto aqui, né, eu tenho uma criança de 2 anos e meio, e aí se torna quase impossível realizar qualquer live, né, com o meu menino, né, o Israel. O Israel ele vai aparecer, ele vai querer vir, ele vai querer participar, e eu não vou conseguir me concentrar, e não vou conseguir, né, realizar o estudo, fazer esse trabalho, tá bom? Então esteja orando, né, que Deus possa nos abençoar. Quem sabe eu vou tentar mudar alguma coisa aqui para melhor transmitir, né, o estudo e a mensagem da palavra de Deus, tá bom? Esteja orando por mim e me dando, para que Deus também me dê sabedoria para isso. Então, Tiago, capítulo 5, né, se você tiver uma Bíblia, eu peço que você acompanhe, né, a leitura, né? Abra sua Bíblia, acompanhe, que eu acho que assim você vai estar aproveitando o melhor do estudo, tá bom? Tiago, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 7. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7. Muito bem. Tiago 5, do versículo 7 ao versículo 12, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Então, você vê que nós temos aqui uma exortação a sermos pacientes ou perseverantes, né? Porque a palavra paciente, a palavra paciência, né? E a palavra perseverança, no texto bíblico, elas têm essa mesma raiz, né? A ideia de você capacidade de suportar todo tipo de adversidade, né, sem retroceder. É uma capacidade de você suportar tudo, né, sem ao mesmo tempo estar inativo, mas de forma ativa, né, de forma progressiva, você anda, você caminha para frente, né, você progride, não importando as circunstâncias, enfrentando tudo, né, todo tipo de adversidade, todo tipo de problema. Essa é a ideia, né, de paciência na Bíblia, ou de perseverança, que no texto bíblico, né, em muitas passagens, como no texto, vai ter o mesmo significado. Então, uma exortação a sermos pacientes. Tiago está dizendo que nós temos que ser pacientes até a volta de Cristo Jesus. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras e as últimas chuvas, né? Então nós temos esses 2 tipos de chuvas, né, que vai nos ensinar algo sobre a paciência com que devemos suportar todas as coisas até
que Cristo venha e ele nos recompensará. Olha só que interessante. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Porque a vinda de Cristo está próxima, isso deve afetar a nossa maneira de viver. Ou seja, a nossa esperança, ela não se resume apenas à nossa existência terrena. Perceba que a nossa fé, né, ela tem um alvo, ela tem um objetivo. Né? Nós estamos aguardando o retorno de Cristo. Quando estivermos com Cristo, né, nós não precisaremos mais desta fé e dessa esperança. A fé e a esperança, né, é esse instrumento que Deus nos concede para perseverarmos até encontrarmos com Jesus. É pela fé que andamos, não por aquilo que vemos com os nossos olhos, é pela fé. Né? Então, essa é uma mensagem que você encontra em toda a palavra, em toda a escritura, você vai encontrar essa verdade, essa revelação. Tá bom? Então, o texto vai dizer, versículo 9: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Ou seja, no meio de tudo isso, Tiago ainda continua aquela lição que ele já havia dado antes, sobre a nossa maneira de falar, né? Sobre as motivações, sobre a nossa linguagem, né? Sobre o uso das palavras. Que a nossa maneira de falar, que a nossa linguagem, as nossas palavras possam refletir um coração sincero para com Deus. Um coração que ama o Senhor, né? Um coração cheio da palavra dele, da vontade de Deus, e que assim a nossa maneira de falar será verdadeira, não uma palavra enganosa, né? Uma palavra dúbia. Né? Nós temos que ser sinceros na nossa maneira de falar, nós temos que ser verdadeiros na nossa maneira de falar, e não murmurando. Então Tiago volta, né, a tratar um pouco desse tema. Então, a nossa lição vai tratar da perseverança, ou seja, é o tema geral, né, que Tiago trata aqui. Perseverança em meio às tribulações, em meio às dificuldades, às crises, né, que nós enfrentamos neste mundo. Nós estamos enfrentando uma crise neste momento e que tem abalado muita gente. Muitas pessoas estão muito confinadas em casa, com muito medo de sair de casa. Tem pessoas que não conseguem nem chegar, né, na calçada, né, e achando que, né, pode pegar o vírus e com muito medo de morrer. É claro que ninguém quer morrer, né? É natural, o temor da morte é natural, isso é uma coisa natural, porque a morte traz um sofrimento, traz dor, né? Você deixar uma pessoa que você ama, ou perder uma pessoa que você ama, isso tudo traz muita dor, muita tristeza. Né? Mas a palavra de Deus, ela nos traz esperança em Cristo, uma esperança que derrota e que vence o medo. Ou seja, aquilo que é um medo natural não pode se tornar um medo que nos paralisa, que nos deixa inativos. Ou seja, às vezes o medo se torna um medo doentio, aí se torna uma fobia. Né? O problema não é sentir medo.
O problema é quando o medo nos domina. Ter medo é normal, é natural. Né? Ter medo de uma coisa desconhecida. O problema é quando o medo se torna um pavor tão grande que nós não conseguimos fazer nada. Né? Nós ficamos de braços cruzados, olhando de um lado para o outro, e aí nós deixamos de confiar em Deus, confiar nas promessas de Deus, nós não conseguimos fazer mais nada. Né? Nós nos tornamos pessoas inativas. Né? Então isso é muito perigoso. Então Deus está nos ensinando a andarmos com perseverança, com paciência. E a paciência na Bíblia, a perseverança na Bíblia, não é cruzar os braços. Não é cruzar os braços. Não é você ficar sem fazer nada, inativo. Não. Enquanto você aguarda o retorno de Cristo, você não vai ceder às tentações facilmente. Você vai passar por tribulações. E as tribulações, as dificuldades, não podem te sufocar. A sua alma não pode deixar de servir a Deus, de adorar a Deus, de fazer o bem ao próximo, de ajudar e socorrer, amar o seu irmão, amar a pessoa que está próximo de você, praticando o bem, fazendo, né, aquilo que o Senhor nos ordenou, não deixar de fazer algo que é justo, que é correto, né, por causa dos perigos da vida. Porque viver é perigoso. Desde o dia que você nasceu, até o dia que você vai ser enterrado, até o dia que você vai ser enterrado, o dia que você nasceu, até o dia que você vai ser enterrado, e todos nós vamos passar por isso, a maioria de nós vai passar por isso, a não ser que Cristo volte antes, né? Se Cristo não retornar daqui 100 anos, né, a maioria de nós já teremos falecido, seremos enterrados. E durante todo esse período, e cada um vai ter o seu tempo de vida, nós não podemos ter certeza, nós não sabemos de nada, qual o tempo de vida que cada um de nós vai ter. Uns vão chegar a 80, 90, 100 anos, outros vão chegar, vão viver bem menos. Então, o que fazer diante da vida? O que fazer diante de toda essa mazela que estamos enxergando? Nós não podemos confiar em governo nenhum. Entra e sai governo, né, tão opostos ideologicamente falando, né, na forma de pensar economia, não é, e outras áreas também, né, que o governo deve atuar, e a gente fica assim, ué, mas por que fala assim? Por que diz assim? Então, chega um ponto que a gente tem que ficar um pouco calado, né? Não dá para falar muita coisa. Isso só mostra que o ser humano é um pecador, é aquilo que a Bíblia fala. O homem é um ser egoísta, ganancioso, orgulhoso, vaidoso. É tudo isso que a Bíblia diz. Nós não devemos ficar tão espantados quanto a isso. Nós temos que apenas com a oração, com a pregação da palavra, com o testemunho, né, sendo sal, sendo luz no mundo, o que nós temos que fazer? Através da ação da igreja, dos cristãos, nós amenizamos o mal no mundo. Ou seja, o mal não se prolifera tanto quando a igreja age, trabalha. Mas o mal não vai deixar de existir. A maldade no coração dos homens não vai deixar de existir. Até o dia que Cristo retornar. E ele vai separar, né, as ovelhas, né, dos bodes. Não é assim? Ele vai fazer a separação. Ele vai buscar aqueles que confiaram nele e que estão fazendo aquilo que Tiago diz, aguardando com paciência o retorno de Cristo. Aí vai buscar eles. E aqueles que não quiseram, aqueles que não amaram o Senhor acima de tudo, ou seja, aqueles que não confiaram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esses se perderão por toda a eternidade. Estarão completamente perdidos, serão condenados. O texto de Tiago fala do juiz de Deus. Ou seja, ele virá como juiz. Ele julgará cada um com justiça. Ou seja, ninguém ficará impune.
ninguém, nenhuma alma ficará impune. Então o que Tiago faz para nos ensinar? Tiago, em primeiro momento, Tiago usa o exemplo do lavrador que aguarda pacientemente a colheita. O lavrador, ele trabalha muito, né? Eu não sei se alguns dos irmãos, das irmãs trabalharam na roça. Eu sei que quem trabalha no campo, quem trabalha na roça, né, na zona rural, quem planta, quem depende, né, de plantar, do plantio, da colheita, quem vive disso, trabalha muito. É um trabalho árduo, é um trabalho pesado, um trabalho braçal, né? E o lavrador, né, ele precisa ter muita paciência, porque há coisas que não dependem dele. Apesar de todos os recursos que nós temos hoje, né, através das ciências, agronomia, né, nós temos, né, muitos agrônomos aqui em Viçosa, né, nós temos uma escola de agronomia muito boa, né, faculdade de agronomia aqui em Viçosa, né. Apesar de tudo que existe, a colheita depende de muitos fatores, né? Há coisas que não dependem do homem, né? Ou seja, é necessário aguardar, é necessário esperar. E isso diz respeito às forças da natureza. Então, um lavrador, ele precisa ter muita paciência com relação à natureza. E aqui Tiago está pensando no lavrador daquela época, né? Lá na Palestina, lá no Oriente Médio. E ali, na Judéia, né, naquela região da Judéia, um lavrador plantava, né, primeiro, né, antes de plantar, ele aguardava a primeira chuva. Né? Havia a primeira chuva. A primeira chuva, ela vinha mais ou menos no mês de outubro, no mês de novembro. Essa primeira chuva amolecia a terra. É a chuva temporã. Né? Vinha, ela amolecia a terra, ou seja, a terra ficava melhor para ser trabalhada. Então ele aguardava as primeiras chuvas. Vinha a primeira chuva, ele arava a terra e ali plantava. E depois, somente lá no mês de abril, no mês de maio, é que vinha, né, a próxima chuva, né, a segunda chuva. Então a primeira chuva é a segunda chuva. E aquela chuva que vinha é a chuva que fazia brotar. Então depois daquele plantio, vinha a próxima chuva e aí era o período, né, de poder colher, né, todo o trabalho, né, tudo aquilo que o lavrador gastou, né, todo o fruto, né, do seu esforço, da sua perseverança, da sua paciência. Então é necessário ter esse tipo de paciência. Se ele não tiver paciência, né, ele não vai conseguir nada, ele não vai nem trabalhar, ele vai apenas cruzar os braços. Da mesma forma, nós temos que olhar para o mundo, olhar para a história deste mundo, sabendo que haverá um fim, haverá o retorno de Cristo. E nós somos apenas como sementes do Senhor. Estamos aqui plantados, né? Nós precisamos crescer, nós precisamos produzir frutos, né? E outros frutos virão, outras sementes serão plantadas, e dessa forma, até que Cristo venha, ele retorne, e dessa forma ele tenha uma grande colheita, ele possa colher tudo aquilo, né, que ele havia plantado quando ele veio a este mundo, morreu por nós, ressuscitou para a nossa salvação. Então, essa é uma grande analogia na Bíblia. Tiago, ele usa o exemplo, ele usa como ilustração do lavrador para nos ensinar o caminho da paciência e o caminho da perseverança até o retorno de Cristo Jesus. Nós temos aqui então que a paciência cristã, ela precisa ter um limite, né, para vencer as provações, né? Para Tiago, perder a paciência não deve ser atitude de um cristão, né? Uma vez que
a paciência do cristão, né, o limite da paciência do cristão vai até o retorno de Cristo. Ou seja, qual é o limite da minha paciência? Qual é o limite da minha perseverança? É até o retorno de Cristo. Antes de Cristo voltar, se Cristo ainda não retornou a este mundo, nós não temos justificativa para perdermos a paciência e pecarmos contra Deus. Não temos justificativa. Se nós estamos pecando devido às dificuldades, devido aos problemas da vida, se nós estamos errando contra Deus, cabe a nós reconhecer o nosso erro e pedir perdão ao Senhor. Confessar o nosso pecado, confiando que o sangue de Cristo foi derramado para nos purificar de todo pecado. Confiando na promessa dele, de que ele nos perdoa os pecados, porque Jesus é o nosso mediador. Nós podemos nos aproximar do Pai com o coração contrito, arrependido, dizendo: Senhor, perdoa porque pequei. Ou seja, não há desculpa, não há justificativa para a nossa impaciência. Não há. Às vezes perdemos a cabeça por qualquer motivo, perdemos a cabeça por qualquer coisa. E preste bem atenção, quando você deixa de ser paciente, você começa a murmurar. Aí você começa a ter raiva do outro. Você começa a ter ódio de outras pessoas. Você começa a culpar todo mundo por tudo de ruim que acontece na sua vida. Você começa a caçar culpados, a procurar culpados. Deus não quer que você viva fazendo isso. Deus não quer que você tenha ódio das pessoas. Não é que você não vai reconhecer um erro de alguém. Você pode até reconhecer o erro, a culpa de alguém, por algo que está acontecendo de ruim na sua vida, ou no Brasil, ou no mundo. Decisões políticas, por exemplo, decisões de um governo, afeta todo mundo. Mas nós vivemos num mundo caído, em que nós também erramos, nós também pecamos. Cabe a nós colocar nossa confiança no Senhor Jesus, procurar trabalhar, servi-lo fielmente, sabe? E não ficar murmurando, mesmo que reconheçamos o pecado dos outros, mesmo que procuremos discernir, né, o erro de uma pessoa, seja do presidente, do prefeito, do vereador, ou do nosso vizinho, de uma pessoa que é o nosso parente próximo, não importa. Mas se nós ficarmos parados, paralisados, reclamando, murmurando, falando mal dos outros, usando a nossa língua não para abençoar, mas para amaldiçoar, o que está acontecendo? Nós estamos trazendo o juízo de Deus sobre a nossa vida. Porque aí nós estamos nos colocando no lugar de Deus. É Deus que vai julgar todo mundo. Reconhecer o erro dos outros começa no reconhecimento do meu erro. E se eu sei que o outro está errado, se ele é a pessoa próxima de mim, se é meu irmão em Cristo, eu vou procurar corrigir o meu irmão com amor, procurar levantar o meu irmão, levar ele ao arrependimento, ganhá-lo, ganhar o meu irmão, como diz a palavra, ganhá-lo para Cristo, para que ele não venha sofrer mais consequências devido ao seu pecado, porque todo pecado, todo erro, todo pecado traz consequências desastrosas para a nossa vida, e para a vida das pessoas que estão do nosso lado. Pecado tem trazido muitas consequências desastrosas, terríveis nos relacionamentos. Então, amados, nós precisamos aprender esse segredo. Assim como o lavrador que trabalha, que ara a terra, que planta semente, ele aguarda que a semente produza, que ela cresça, que produza o fruto, ele aguarda o tempo da colheita. Nós também devemos trabalhar, orando, buscando entender a palavra de Deus, servindo ao Senhor com nossas vidas, sendo cristão de verdade, servindo ao Senhor em todas as coisas, adorando a Ele de todo o coração, amando o Senhor, amando o nosso próximo, e dessa forma nós estamos aguardando o retorno do Rei. Por quê? Porque nós sabemos
que o juiz está à porta. Ele é que vai julgar o mundo com justiça. Não sou eu, não é nenhuma pessoa, né, neste mundo, não é nenhum governo, não é nenhum presidente, não é nenhum rei, nenhuma rainha, ou seja, não é uma pessoa meramente humana. Todos nós vamos estar na presença de Cristo quando ele retornar, e ele vai julgar o mundo com justiça. E Deus, né, enquanto as tribulações vêm, enquanto as provações estão vindo sobre nossas vidas, Deus está nos provando para o nosso próprio benefício espiritual. Deus quer tirar o melhor de nós. Deus quer nos fazer pessoas maduras, né, não cristãos incompletos, né, deficientes em alguma área espiritual. Não, Deus quer formar um caráter igual ao de Jesus. Esse é o grande teste final. Deus quer que nós, né, sejamos parecidos com seu filho. Ou seja, Deus quer que sejamos conformados, né? Essa é a palavra, né? Deus quer que nós sejamos cada vez mais conformados à pessoa de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Esse é um dos objetivos da salvação. O propósito de Deus é pegar pecador, salvar, justificar, perdoar e transformar, né? Uma nova criatura, é uma nova pessoa, é uma nova humanidade semelhante a Jesus. É por isso que o Filho de Deus, né, o Deus unigênito, ele se tornou homem, ele se tornou carne, para que assim nós também, né, que somos apenas homens, nos tornássemos filhos de Deus. Olha que maravilha! A encarnação de Jesus tem muito a nos ensinar sobre isso. E nós estamos, né, nos últimos dias. Desde o dia em que Cristo pisou na terra, nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias é entre a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Jesus. Então, todo esse período que nós estamos vivendo são os últimos dias. E é por isso que Tiago fala que o juiz está à porta. Olha só o que diz o versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, ou seja, não fique murmurando, né? Não fique se queixando do outro, para não seres julgados, porque o juízo vem sobre os murmuradores, as pessoas que ficam se queixando do outro. Porque a pessoa não olha para si, ela só olha para o erro do outro, para o que o outro está fazendo. Ela não consegue ver o seu próprio erro, o seu próprio defeito, né? Então, ela se torna juiz, ela será julgada. Eis que o juiz, quem é o juiz aqui? É Deus, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o juiz. O juiz está às portas. Então, é como alguém que está chegando, está se aproximando. Ele está à porta. Né? Sabe quando você está esperando uma visita importante, uma pessoa importante que vai chegar na sua casa, e aí alguém olha da janela, opa, fulano já está na calçada, opa, já está bem próximo, já vai entrar. Então, essa expectativa que nós temos que ter. Jesus está à porta. A qualquer momento, ele entra pela porta. E o que nós temos feito? O que você tem feito da sua vida? A qualquer momento ele aparece. E nós temos que avaliar nossa fé. Se nós realmente estamos confiando nele. Como está a nossa vida espiritual? O que nós temos feito por ele? Será que a gente tem vivido uma vida cristã de fachada, de mentira, de hipocrisia? Será que nós temos sido hipócritas, falsos? Há muitos falsos cristãos. Pessoas que estão nas igrejas, né? E agora a igreja não está reunindo, e a pessoa não tem mais um lugar para reunir, né? As igrejas, algumas igrejas estão abrindo, é claro, mas é pouquinha gente, pessoas estão usando máscara, fica sentada a 2 metros de distância uma da outra, né? Com medo de um fiscal entrar, que um fiscal entra na igreja, opa, tem muita gente aqui, vamos fechar aqui. Isso já aconteceu, tem acontecido. A nossa fé, irmãos, está sendo testada.
Será que nós seremos aprovados? Eu sei de pessoas que abandonaram a fé. Vê esse problema, já não estão buscando mais a Deus. Deixou de orar, deixou de ler a Bíblia. Ou seja, enquanto tinha o culto na igreja, enquanto a pessoa estava indo na igreja, era crente. Aí fechou a porta, aí não tem culto na igreja, então a pessoa ficou incrédula. Ela age igual gente do mundo. Só está preocupada com as coisas da terra. Ou seja, a nossa fé está sendo testada. Quem é de Deus vai perseverar. Quem não é de Deus, quem não é nova criatura, não vai aguentar, não vai suportar. Porque a nossa fé vai ser testada até o limite. Isto é apenas os princípios das dores, é princípio das dores. Até o retorno de Cristo, muita coisa vai acontecer. Nós vamos ter tempos de refrigério? Vamos. Vai ter refrigério. Essa pandemia vai passar, glória a Deus, vai passar. Nós vamos reunir de novo, a igreja vai louvar a Deus, vai fazer missão. Ou seja, com certeza isso vai passar. Eu tenho certeza disso. Mas outras virão no futuro. Outros problemas virão. Outras crises virão. Nós estamos sendo preparados para muita coisa que vai acontecer até o retorno de Jesus. Entenderam, irmãos? Então, estejamos preparados para isso. Sejamos como o lavrador que pacientemente cuida da terra, ara a terra, faz o seu plantio e aguarda a colheita. Nós temos que continuar arando a terra, trabalhando, plantando a semente e deixe que Deus vai trazer o resultado. É Deus que manda a chuva. É Deus que manda a chuva. Não está no poder humano. Não, eu vou pensar positivo aqui. Ó. Eu vou pensar positivo. Eu vou fazer uma meditação transcendental. Vai chover, vai chover, vai chover. Não vai chover. Pensamento positivo não cura câncer. Pensamento positivo não traz chuva. Pensamento positivo não faz nada. Não faz nada. É Deus que tem o poder de tudo. Esse pensamento positivo, irmão, resolver esse problema da humanidade, né, não havia fome no mundo. Não havia fome no mundo. A fome existe. As doenças são reais. Vão pensar positivo e vão declarar que o vírus vai sumir. E vão declarar, e declara. Aí não some, não vai sumir. Está nas mãos de Deus. E a nossa confiança está nesse Deus. Deus tem um controle de tudo nas mãos. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele governa este mundo. Cabe a nós, irmãos, estar, né, na presença dele. Confiar nele em todo o tempo. Então, Tiago é muito realista. Tiago, ele não tapa o sol com a peneira. Ele fala dos pobres sendo oprimidos pelos ricos. Ele fala aqui, né, do trabalhador que trabalha e não tem um salário, ou então recebe um salário tão miserável, tão pequeno, que a pessoa está passando necessidade, passando fome. A gente leu isso na semana passada. Então, a gente tem muito motivo para ficar nos queixando, murmurando, reclamando. Mesmo aquele que está sofrendo injustamente, Deus fala assim, não fica murmurando não fica se vitimizando não. Aguarde o retorno do Rei. Aguarde o retorno do Senhor. Persevera, meu filho. Sede paciente. E aqui Tiago, ele usa o exemplo dos profetas. A gente tem vários testemunhos dos profetas. O profeta Jeremias vai dizer assim, lá em Jeremias 2,30, a vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Ele fala a espada dos inimigos, a espada daqueles que se desviaram da presença do Senhor, devoravam os profetas. O profeta Elias diz que os filhos de Israel deixaram a aliança de Deus e derribaram os altares e mataram os profetas de Deus. Olha só, durante toda a história houve períodos muito difíceis, períodos difíceis em que os homens de Deus eram poucos. Homens e mulheres de Deus eram tão pequenininhos
diante de tanta gente incrédula, e eles foram perseguidos até a morte. Foram massacrados pelo poder de um governo cruel, de uma ditadura, né, do comunismo. A gente vê a história do comunismo do século passado, até os dias de hoje também, né, acontece na China, na Coreia do Norte, em muitos lugares os cristãos estão sofrendo na mão de Estado Islâmico, né, onde tem um governo islâmico. Então, amados, os cristãos são o rebanho do Senhor. E nós estamos cercados de lobos, lobos devoradores, sempre pronto para nos atacar, para nos destruir. E mesmo assim, a igreja nunca deixou de anunciar o nome de Jesus. A igreja é indestrutível. Nunca Deus deixou de levantar pregadores, pessoas que perseveravam. Por quê? Porque a nossa pátria não é neste mundo do jeito que o mundo é. A nossa pátria é celestial. A nossa pátria virá quando Cristo retornar e Ele vai trazer para nós novos céus e nova terra. Essa era a fé e esperança dos profetas. O autor de Hebreus fala isso, né? Fala dessa fé, dessa esperança. Né? O autor de Hebreus, lá no capítulo 11, né, versículo 39 e 40, olha só, eu vou ler esse versículo. Né? Hebreus 11, eu vou abrir aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40, olha só. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Por sua fé. Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Olha só, mesmo que eles não viram o retorno de Jesus, que é a promessa, que é a volta de Cristo, eles mesmo assim perseveravam. Eles foram mortos, martirizados, mas eles estavam aguardando a promessa do retorno de Jesus, mesmo diante da morte. Versículo 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E nós temos um privilégio maior, nós conhecemos Jesus da maneira como os profetas não conheceram, porque eles estavam aguardando Jesus vir pela primeira vez, e eles não viram, e mesmo assim perseveraram. Mas hoje nós temos uma revelação muito maior, nós sabemos que Cristo veio, nós temos a revelação completa, perfeita. Então, amados, nós temos muito mais capacidade vinda de Deus, nós temos muito mais privilégios, porque o Senhor derrama o seu Espírito sobre nós, nos capacita, nos trouxe uma revelação muito mais ampla, completa, nos dá muito mais entendimento para perseverar. E nós podemos ter a certeza absoluta que, assim como a cruz está vazia, o túmulo está vazio, nós podemos ter a certeza absoluta de que Jesus vai aparecer, porque Ele não ficou na cruz, Ele não ficou na sepultura, mas nós o veremos como Ele é. Nós veremos Ele, Jesus Cristo, Deus homem. Nós veremos Ele com os nossos próprios olhos, mas nós seremos transformados, né? Seremos transformados. E assim nós veremos o Rei da Glória. Nós nos encontraremos com Ele. Essa é a nossa esperança. Agora, enquanto vivemos neste mundo, amados, nós somos como lavradores. O lavrador trabalha, trabalha, trabalha e aguarda com paciência. Assim é a vida do cristão. Trabalhar, servir o Senhor e aguardar com paciência, porque a recompensa ela é final, ela é última. Ele cita também o exemplo de Jó, né? Jó não abandonou Deus. Ele passou por tudo que ele passou. Satanás, né, tirou a sua saúde, tirou a sua prosperidade, a sua riqueza, os seus animais, a sua fazenda, tirou tudo que ele tinha. Até os filhos de Jó morreram.
Até a mulher de Jó disse, olha, Jó, você precisa morrer. Né? Recomendou que ele se suicidasse. Abandone Deus e morra. Jó não procurou a morte. Jó questionou muito. Ele tentou entender o que estava acontecendo. Mas Jó teve paciência. Ele aguardou no Senhor. Assim como Deus o recompensou nos últimos dias de sua vida, deu até mais anos de vida, isso serve de paralelo à nossa vida espiritual. Nós aguardamos algo muito melhor. Porque no retorno, ele nos recompensará. Quando Cristo vier, amados, ele vai nos recompensar. Fiquemos então com essa palavra, que Deus em Cristo possa completar, né, esse maravilhoso estudo em nossos corações. Né? Aqui Tiago, né, como eu falei, com todo esse ensino sobre a paciência, sobre a perseverança, Tiago nos ensina a moderar a nossa língua também. Né? O versículo 12, ele vai dizer assim, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cair em juízo. Ou seja, o seu sim, né, não deve passar uma ideia de que aquele sim não é de confiança, sabe? O seu sim deve ser sim, o seu não deve ser não. Ou seja, você tem que ser verdadeiro com as palavras. Ser honesto na sua maneira de falar, de transmitir o que você entende, o que você sabe. Se você não sabe de alguma coisa, então diga não sei. Seja sincero, seja verdadeiro com as pessoas. Né? Com isso, você não precisa fazer juramentos. Né? Era costume dos judeus, no tempo de Jesus, naquela época, e aqui Tiago está citando Jesus. Né? Tiago, ele cita Jesus. Jesus falou, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Diante de tudo que estamos passando, nós somos tentados, né, a usar muito mal as palavras. A gente vive período de tribulação, de crise, né, e a gente fica incomodado com tudo isso. E nós somos tentados a usar muito mal a nossa língua. Né, a falar mentira, né, a usar a língua para enganar as pessoas ou para ter alguma vantagem. Cuidado, não caia nesse mal, não caia nessa armadilha satânica. Seja verdadeiro, demonstre que a sua fé, que a sua confiança, a sua esperança está em Jesus, está no retorno de Cristo. Porque enquanto vivermos neste mundo, amados, nós vamos ter muitas crises, muitas tribulações, muitas aflições, mas o Senhor prometeu estar conosco. Ele prometeu estar no nosso barco. Ele é o nosso consolo, o nosso Deus é o nosso abrigo seguro. Que Deus em Cristo continue completando essa palavra, nos iluminando, nos capacitando, né, aplicando, né, essa verdade em nossos corações. Amém? Que Deus abençoe. Muito bem, vamos orar? Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por este ensinamento sobre a perseverança, sobre a necessidade de desenvolvermos a paciência, a longanimidade, porque longanimidade é uma virtude que está relacionada à capacidade de perseverar, à capacidade de termos paciência em todas as circunstâncias, em todas as dificuldades, em todos os problemas, as crises pelas quais estamos passando e ainda iremos passar, meu Deus. Nos ensina a agir com fé, nos ensina, Pai, a termos sabedoria, a lidar com todos os problemas, sabendo que o Senhor é conosco, Pai, que o Senhor é o nosso consolo, nosso abrigo, que nós temos a promessa do Senhor de que Cristo retornará para nos recompensar, para fazer justiça, porque, ó Deus, o juízo pertence ao Senhor. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor, Pai, é que vai julgar o mundo com justiça. Muito obrigado, Deus, porque temos essa promessa e podemos descansar em paz nas palavras do Senhor, naquilo que o Senhor revela na Tua palavra. Nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.